Querido irmão da Igreja Congregacional, nós estamos aqui, iniciando essa fase de estudos, estudos que irão complementar, o ensinamento da Rede Célula de Amor. E na semana passada nós tivemos ministrando o estudo que é muito importante, de suma importância, que se chama os artifícios de Satanás, os artifícios de Satanás, e nós pegamos como base para entender quais são os artifícios que Satanás usa para poder enganar a humanidade. Nós pegamos o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, que é aquele diálogo que a serpente tem com Eva, e naquela conversa que ela tem com Eva, ela consegue seduzir Eva, ela consegue enganar Eva e convence Eva a desobedecer uma ordem explícita de Deus para aquele casal. E eu queria falar para você de 4 pontos fundamentais, de 4 pontos fundamentais que acabam gerando esse estado de queda na vida de Adão e Eva e consequentemente, nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Só lembrando que Satanás ele não muda as suas estratégias, ele muda o cenário, ele muda os personagens, mas a sua estratégia sempre permanece a mesma. Então é por isso que quando nós examinamos as Escrituras e aprendemos que aquelas pessoas que caíram, nós podemos trazer ensinamentos muito fortes para a nossa vida para que a gente não venha cometer os mesmos erros. E eu queria falar para você do primeiro processo de um artifício que o diabo usou com Eva, foi que quando ele chega perto de Eva, ele pergunta para Eva, o que foi que Deus disse? Então a Eva disse para ele, olha, Deus falou que a gente podia comer de todas as árvores do jardim, a gente só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ela fala isso, a serpente coloca uma dúvida, que ela disse assim, foi isso mesmo que Deus disse? Então você preste atenção que o primeiro artifício do diabo, que ele vai sempre tentar com a vida de alguém, é colocar dúvidas a respeito daquilo que Deus quer para a sua vida. Preste atenção, ele sempre vai colocar dúvida a respeito do que está escrito na palavra de Deus. Certo pregador certa vez falou que quando dúvidas começam a surgir a respeito de ensinamentos bíblicos, fatalmente o diabo já pode estar conseguindo colocar a mão na sua mente. Então nós temos que tomar muito cuidado, que ao questionar Eva, será que foi isso mesmo que Deus falou? Em outras palavras, foi isso que a serpente quis dizer? Ele está questionando o que Deus havia falado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes Deus tem estabelecido mandamentos, ordenamentos para que a sua igreja siga em paz e consiga alcançar a vida eterna, que é o principal alvo da igreja, esse é a vida eterna, não são as bênçãos deste mundo, porque tudo nesse mundo passará. Nós cremos e acreditamos que também podemos alcançar muitas coisas e lutamos para isso, mas o maior prêmio, o real prêmio da igreja é a salvação. E o meio que Satanás usa, o primeiro deles, é colocar dúvidas a respeito daquilo que Deus fala. O segundo ponto que eu queria falar para você é que ele também coloca a dúvida a respeito da bondade de Deus, porque ao questionar Eva, ele diz assim, olha, Deus não quer que vocês se tornem conhecedores do bem e do mal. Deus não quer que vocês se tornem conhecedores do bem e do mal. Então você presta atenção que ao fazer isso, ele está colocando coisas no coração de Eva, mais ou menos assim, olha, é porque Deus sabe que o dia que vocês ficarem conhecedores do bem e do mal, vocês vão melhorar de vida, vocês vão ficar melhor, e Deus ele não está querendo ver vocês crescer, Deus não está querendo ver vocês prosperar. Vejam bem, Deus havia criado o jardim em perfeita harmonia, ali tinha tudo que aquele casal precisava e mais um pouco, que eles não tiveram nem a oportunidade de conhecer. Mas o diabo conseguiu convencer que Deus não era tão bom quanto se apresentava. E quantas vezes o diabo também não faz isso com a gente em nossos dias, em que a gente olha para Deus e só vê em Deus um pai carrasco, que exige renúncia, que exige adoração, que exige um monte de coisa da gente e não nos oferece nada. Quantas vezes a gente tem dúvidas no nosso coração se verdadeiramente o que Deus quer para a gente é o melhor? A gente duvida até daquilo que Deus quer para a gente. Então essa é a segunda estratégia do diabo. Ele consegue colocar em dúvida o desejo de Deus de nós termos
coisas boas na nossa vida seguindo o caminho de Deus. O terceiro ponto que eu acho muito importante, ele negou para Eva que haveria um perigo naquela situação. Ele conseguiu convencer Eva, né, de que ela poderia comer daquele fruto, que não teria tanto perigo assim. Ao dizer para Eva, não é bem assim, né? Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Então ele está ali dizendo para Eva, olha, não tem tanto perigo assim. Isso aí é só uma árvore, isso aí é só mais um fruto dos muitos que tem aqui. E quantas vezes na nossa vida nós somos alertados sobre perigos de situações, de amizade, de companhias, de envolvimento que nós temos, de caminhos que nós começamos a trilhar, e a Bíblia diz que há caminhos que parecem retos, mas no fim são caminhos de morte. E o diabo ele usa essa estratégia até hoje conosco, nos mostrando que o pecado não é tão perigoso assim. Há um jargão evangélico que diz, né, que não tem nada a ver. Essa frase que se tornou um jargão evangélico da nossa época e que nunca se fez tanta verdade nesse jargão como nos dias de hoje. Por isso Satanás, ele tem enganado e tem iludido a muitos, mostrando que o pecado não é tão perigoso. Preste atenção que foi isso que ele fez com Eva. E em quarto lugar, para a gente encerrar, ele tenta agora apresentar que o pecado é uma coisa boa. Que ele diz que a Bíblia diz que depois que Eva aceitou todas essas palavras de Satanás, ela olha para a fruta e ela vê que a fruta é agradável aos olhos, é boa de paladar. Ela começa a ver naquele fruto que simbolizava desobediência da ordem de Deus, ela começa só a ver coisas boas. Ela só começa a olhar para aquilo e fala assim, Deus não quer que eu faça aquilo porque aquilo dali é muito bom. Deus está querendo que aquilo dali fique só para Ele. Ele não quer compartilhar comigo. É por isso que Ele não quer que eu toque. E ela vai então e come, porque é uma coisa interessante que quando o diabo consegue colocar a mão na nossa mente, quando ele consegue infiltrar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nós passamos a olhar para o pecado como uma coisa desejosa. É por isso que quando você fica fraco, você sempre busca aquilo que é errado. Você sempre busca aquilo que você sabe que vai trazer problema. Mas aquilo acaba ficando sem controle na sua vida. Acaba ficando sem uma capacidade de controle. E por que essas coisas todas acontecem? Por que Satanás ele usa esses artifícios? Por causa de um simples fundamento. Quando Eva resolveu parar para conversar com Satanás. Eu quero dizer uma coisa para você, nós somos governados por aquilo que nós paramos para ouvir. Se você parar para ouvir Deus, você será governado por Deus. Se você parar para ouvir Satanás, você será governado por Satanás. Então fica aí esse texto para que a gente possa meditar nele. É um texto que nos traz um grande ensinamento, né, a respeito da comunhão com Deus, que aquele casal ele perde ali naquele momento o direito de ficar no paraíso, que simboliza ali a comunhão com o Senhor. Ele perde aquele direito por causa desse ato de desobediência. Mas lembre-se bem, a Eva não pecou de uma hora para outra. Satanás foi investindo, usou vários artifícios, usou várias artimanhas para convencer ela a fazer aquilo que ele queria. Então, muitas vezes, o diabo faz isso comigo, com você. Medite, pense, estude e dê um joinha aí, né? Inscreva-se aí no canal e Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.